Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao Empreenda Mais, um novo projeto da Tati Band Litoral comigo, Renata Queiroga. Nós vamos aprender juntos com pessoas que empreendem, com empreendedores e empreendedoras que vão te inspirar, me inspirar a empreender nos seus negócios, mas na sua vida também. Moda, comportamento, saúde, saúde financeira. A gente vai percorrer vários segmentos para te inspirar a cada vez mais sair por aí comandando a sua própria vida. E no intuito de inspirar a quem nos assiste, a gente pensou muito. Confesso que eu não pensei muito não. Começo que o nome dessas duas pessoas que eu vou apresentar para vocês veio na minha cabeça, porque realmente para mim é uma inspiração. Se é uma inspiração para mim, eu espero que seja uma inspiração para vocês também e vocês vão entender. Eu converso agora com Babi Gama e com o Eduardo Montejano. Então, já que falei Babi e Edu também, Babi, Bárbara Gama, Eduardo Montejano, que são os maiores franqueados da Chili Beans. Chili Beans que dispensa apresentação. A gente sabe que eles estão aí no rosto da galera, no pulso da galera. O Caíto é uma inspiração, inclusive, para nós empreendedores, né? Uma aula, já tive a oportunidade de entrevistar, já tive a oportunidade de cobrir o navio Chili Beans, que é uma aula também de como se empreende. E aí eu converso com vocês. E eu quero que vocês contem tudo para o nosso público. Ai, é tão legal receber esse convite, esse reconhecimento, né, vindo de você, assim, que tá com a gente aqui em Santos há 16 anos, não é isso, Edu? Que a gente tá aqui... Desde 2007. Desde 2007. E num programa para falar do que a gente mais gosta, que é empreendedorismo. Eu achei legal que você começou falando assim, Chili Beans, que dispensa apresentações. E é legal a gente falar que há 20 anos atrás, quando a gente entrou na Chili Beans, não era bem esse o cenário. O Edu tem mais tempo de empresa do que eu, ele pode contar, mas a gente tinha até um certo preconceito, porque a gente era quase considerado o camelô do shopping, porque era só o quiosquinho, ainda não tinha loja. Não é isso, Edu, a Chili Beans? Eu lembro quando eu comecei, os meus amigos faziam piada, né? Porque eu comecei de vendedor, depois virei gerente. E aí o pessoal falava, o Edu, ele trabalha ali naquela banquinha de camelô no shopping. Vendendo óculos chinês e tal. Que na época era ruim, né, você vender coisa chinesa. Então a gente até tinha vergonha e vinha na haste, né? A gente passava uma acetona para tirar, olha que loucura. O Made in China, a gente vergonha achava que não era legal. de postar, de ter isso na haste. A gente acabava tirando. Era muito louco. E hoje a Chili Beans ela é referência até em óculos de grau, né? Sim, a Chili Beans hoje é considerada a maior marca de acessórios de moda da América Latina. E estamos caminhando para ir para o mundo, porque é uma marca que já está com expansão internacional super forte, né? Sim, mas antes disso, que você já tinha essa veia para o empreendedorismo? Quando você se vê, antes de tudo? Eu sou de Belo Horizonte e sou de uma família muito tradicional. Eu estudei Direito e meu plano de vida até os 18 anos de idade era seguir carreira pública. Eu queria fazer concurso, só que na atitude eu percebo hoje, olhando para trás, que eu sempre tive uma veia empreendedora. Mas que de tanto você ouvir que o melhor na carreira é você fazer um concurso público, seguir a carreira jurídica, que era o meu planejamento, aquilo vai ficando muito na tua cabeça, assim, então você acaba virou automático esse caminho. Só que meus pais estavam passando uma situação financeira difícil, eu precisava ganhar minha grana para fazer as coisas que eu queria, e aí eu resolvi trazer roupa do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Na época eu era amigo de outro fenômeno do empreendedorismo, que é o Marcelo Bastos, dono da Farm,
Na época, a Farm Começou tinha... bem, né? É. Aliás, ele é um super Referência, exemplo pra mim. né? A gente se fala até hoje, assim, tem um carinho gigante. Aprendi muita coisa com a Farm. A Farm, na época, tinha 4 lojas no Rio de Janeiro e estava começando a querer expandir a marca para fora do Rio de Janeiro. E eu era sacoleira da Farm. Eu levava roupa do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para vender para algumas amigas. Quando eles faziam bazares, né, de queima de estoque, eu montava bazar em Belo Horizonte para eles. E ali eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu falei, caramba, dá para ganhar dinheiro e fazer uma coisa que é legal, que eu gosto, que eu levo jeito. E aí a Farm abriu a primeira loja fora, né, do Rio, foi em Belo Horizonte, e eu fui ser gerente dessa loja. E ali a vida começou a mudar. E logo na sequência veio a Chili Beans. Eu conheci os franqueados de lá, do mesmo shopping que eu trabalhava na Farm. Eles me convidaram para ir trabalhar na Chili Beans. Eu fui a princípio como gerente da loja, já pensando numa vaga de supervisão, porque na época eu já tinha um conhecimento maior de administrar algumas outras lojas em conjunto da Farm. E na Chili Beans a coisa foi assim, um relâmpago. E aí veio a influência do Edu, que já trabalhava na Chili Beans, a gente se conheceu e ele já tinha muito, como ele lidava direto com os franqueados, ele fazia a expansão das franquias, né? Então ele já via assim, poxa, dá pra abrir, não é tão difícil, eu vou lá, eu visitei um cara no Acre que conseguiu abrir uma loja assim, e aí ele veio com essa ideia e na hora ele me contagiou. Eu falei, nossa, é isso que a gente vai fazer então. Então aí eu dou uma pausa aqui, porque a gente vai para a história do Edu. Porque de sacoleira da Farm para a maior franqueada da Chili Beans e o Edu de vendedor do McDonald's, de balconista lá de sanduíche do McDonald's para um dos maiores franqueados da Chili Beans. Que foi isso, né? Você começou, o seu trabalho era... Você começou primeiro vendendo no McDonald's. Né? A minha família era muito simples e... Quando eu tinha uns 15, 16, a gente tá tendo aquela fasezinha, a gente quer sair com a gatinha. Porque tem uma grana. E aí eu percebi que eu era pobre. Porque eu pedia dinheiro pra minha mãe, ela não tinha grana, assim, tipo, não, tá aqui, 50, vai lá, tal. Chegou um dia que ela falou, não tenho. E aí eu falei, caraca, meus amigos estão indo no shopping, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E um amigo meu falou do McDonald's, eu falei, cara, eu preciso, então, eu quero isso. Foi um estralo, entrei no McDonald's, fiquei no McDonald's 2 anos, chegou uma hora que eu falei, cara, acho que eu já o que dava pra fazer aqui no McDonald's já fiz. E eu me via trabalhando no shopping, sempre gostei muito de moda. Falei, cara, eu quero ser um desse cara. Aí pegava meu currículo e entregava na loja. Nunca nenhuma me chamou. Uma lojinha de moda mais simples lá. O gerente me deu uma oportunidade e foi lá que eu comecei. Isso, acho que em 99, 2000. E aí uma dessas transferências, estava numa loja, fui para uma outra, eu fui pro shopping Ibirapuera, transferido. E nisso eu vi o tapume, né? Do Em Breve Chili Beans aqui e tal. E aquilo me contagiou de uma maneira muito estranha. Eu falo pro Caíto, cara, muito louco. Na hora que eu vi o tapume, eu falei, eu quero trabalhar aqui. E eram uns foguinhos, tipo igual a minha camiseta que tá aqui atrás. Eram uns foguinhos assim, o tapume. Eu falei, cara, que coisa linda. E peguei meu currículo e passei debaixo da porta. Eu nem sabia o que era. Porque não existia internet, né? Então não dá assim, vou lá entrar no Instagram, não existia. Peguei e passei o currículo por debaixo da porta. E a supervisora me chamou. Né? Hoje essa loja é nossa. Ele entrou para trabalhar na loja. Foi a primeira loja de shopping da Chili Beans? Foi a primeira loja de shopping da Chili Beans. Primeira loja de Chili Beans, depois de quantos anos? 2000 ou 2001. A gente pegou a loja de 2019. Quase 20 anos depois da loja deles. Gente, que incrível isso. Até muito legal. Quando eu vou lá, eu fico emocionado. Nossa, eu amo essas histórias. Hoje são quantas lojas de vocês? Nossa, estamos com 23, abrindo mais 3 até o final do ano, 26. Understanding? E as lojas aqui na Baixada, essa loja do shopping. Em São Paulo temos mais 7. Essa é o quê? Na Ibirapuera? Essa é na Ibirapuera. Nós temos 10 aqui no litoral, 7 no aeroporto. No Guarulhos e Congonhas. Mais 7 em São Paulo. A soma deu quanto? Deu 24, né? É que a gente aí tem 3 que aí estão. tem mais 2 que a gente ainda tá abrindo. Se o programa for pro ar, já tem outras. Então a gente vai ficar desatualizado, que é melhor não contar. Agora, conta aquela história da compra da primeira loja da Chili Beans, que foi aqui no Guarujá, que você não tinha dinheiro e o Caíto te deu, porque é uma história muito... Falou, olha, tem uma oportunidade para você,
na franquia de Santos. O franqueado que está lá tem dívidas de aluguel nos 2 shoppings. Com o dinheiro que você ia abrir o teu quiosque, você paga as dívidas do aluguel. Só que quando a gente foi ver o valor da dívida do aluguel, era muito maior do que o que a gente tinha pra abrir. E aí eu falei, cara, Caíto, não dá, não tem essa grana. Ele pegou, fez um cheque, me deu e falou, Tó, e começa a me pagar as coisas que você tem que pagar, né? Tem a taxa de franquia e tal. Você começa a me pagar daqui a 1 ano. O dono da marca deu dinheiro para eles assumirem aí as lojas. Isso é incrível, né? A gente começou é uma prova literalmente... de confiança gigantesca. Total, né? A gente começou literalmente sem R$1. A gente vendeu os carros, eu tinha um carro em Belo Horizonte, ele tinha um carro em São Paulo, a gente vendeu os 2 carros, a gente não tinha, assim, o dinheiro para jantar no dia seguinte. Depois disso, isso foi quando? 2007. A gente veio pra cá, a gente abriu agosto de 2007. 2007 isso. Quanto tempo depois, eu vou fazer aula prática agora que não empreenda mais. Depois de quanto tempo vocês, tipo, comprei meu apartamento, comprei meu carro, depois de quanto tempo? 20, quase agora. Olha, o meu apartamento próprio eu comprei um pouco antes da pandemia, 2019. Depois de quantos anos, vou mudar a pergunta, depois de quantos anos vocês pagavam o funcionário e tinham a retirada de vocês? Olha, demorou bastante. Assim, ser empreendedor é muita privação. É muito privação. Hoje em dia, como tá muito na moda essa coisa do empreendedorismo, né? Mas esse programa é para inspirar vocês, tá? Mas é que é para vocês se Mas tem que ser com realidade. Porque senão vira frustração. Lógico. Senão a gente vai falar só coisas lindas aqui, que é a liberdade, independência, a possibilidade de crescimento, sim, mas tem muita privação antes. Assim, a gente escuta muita gente falando isso pra mim, nossa, não, eu quero abrir meu próprio negócio porque eu preciso de ter mais tempo, mais qualidade de vida. Eu tenho vontade de falar assim, senta aqui que a gente precisa ter uma conversa. A história não é essa. Assim, quando você fala de liberdade, você até tem liberdade de tempo, mas durante muito tempo você é funcionário você trabalha para os outros. 24 horas, né? Agora, o que faz com que vocês continuem? Eu acho que pra gente o que pega, né, Babi, é que a gente começou de baixo. E eu sinto que eu vi, né, nesses 20 É o medo anos, de voltar. Não, eu vejo nesses 20 anos muito franqueados desistindo muito fácil. E a gente fala, caraca, Babi, mas peraí, a gente começou lá de baixo, a gente roeu o osso, vamos continuar. Eu sou um cara muito motivado, eu sempre quero crescer, eu sempre quero ter mais. Às vezes até a Babi fala, calma, será que já não chegou no topo? Eu falei, não, acho que falta mais coisa ainda pra gente. Eu acho que o fato de ter começado como vendedor e ter conseguido chegar onde a gente chegou, acho que é uma coisa que motiva, assim, a gente. É isso, agora eu queria saber do Caíto. Olá, meu nome é Caíto Maia, sou fundador da Chili Beans e eu tô aqui para falar de 2 pessoas que são meus amigos, meus sócios, meus parceiros, há muitos anos, há mais de quase 20 anos. São pessoas que humildemente começaram com vendedores e começaram a construir uma trajetória linda dentro da Chili Beans e foram conquistando seus espaços, né? Para uma gerência, para uma supervisão, depois para uma diretoria, e aí se uniram e passaram a ser franqueados. E essas pessoas viraram modelos de franqueados. Viraram pessoas que a gente usa eles como benchmark, que a gente chama, para mostrar para outra rede, para nossa rede, o quanto que pode se fazer, gestão, vendas, tratamento com gente, né? Esse cuidado que a gente tem com gente. Então é muito orgulho, é uma honra muito grande, né? Você ter na tua rede pessoas que cresceram e começaram lá de baixo e hoje são um dos maiores franqueados que a gente tem hoje na Chili Beans. Mas mais do que isso, queria dar uma provocada em você, empreendedor, tá? Porque você pode exercitar o empreendedorismo tanto trabalhando numa empresa, quanto sendo dono de uma empresa. Mas no final do dia, o que importa é a gente pensar fora da caixinha, é a gente não se contentar com os óbvios e a gente querer crescer, evoluir junto com a empresa ou junto com a gente que a gente faz esse trabalho incrível. Então, queria dividir com vocês essa história maravilhosa. Eu tenho uma honra e um orgulho muito grande de trabalhar com eles, assim. São pessoas que a gente constrói a Chili Beans no dia a dia juntos. E detalhe, tem muita coisa pra acontecer. Beijo pra vocês todos aí. Valeu, galera. E ele deve ser uma inspiração pra vocês, né? O Caíto. Ouvir tudo. A força que o Caíto tem de se reinventar o tempo inteiro, né? Você vê nesses 16 anos que eu trabalho com ele, 20 do Edu,
Quantas fases diferentes a gente já não passou, de momentos de auge, de momentos de baixa, e ele tá sempre com a mesma energia, tá sempre colocando todo mundo para cima, e ele é a pessoa que mais acredita. Para mim foi importante porque de 2002 até 2007 eu fui funcionário dele. No início eu abri mais ou menos umas 50, 60 lojas nesse período. E era um período que eu ia com ele abrir as lojas. Então a gente chegava uns 3, 4 dias antes, montava a loja, ele ia embora, eu ficava mais uns 10, 15 dias. E eu confesso que foi a minha faculdade, assim, sabe? Eu não tenho formação acadêmica, mas esse período que eu fiquei com o Caíto de 2002 a 2007, foram 5 anos, foi o período que eu mais aprendi. Gente, muito obrigada. Obrigado, Vé, obrigado. Obrigada. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Não tem como eu falar de empreendedorismo sem colocar o Sebrae para esse bate-papo. O Sebrae que participa da vida diretamente e indiretamente de tantos empreendedores, empresários e gestores aqui do nosso Brasil e se adaptando a cada momento e movimento da nossa vida. Hoje eu converso com o Marco Aurélio, que é gerente regional do Sebrae aqui na Baixada Santista. A gente conversou muito aqui. Sim. A gente já gravou um programa inteiro aqui já, de tantas histórias que ele me contou. Mas a ideia é porque tem um projeto lindo do Sebrae, entre tantos outros projetos, que é o Sebrae Delas. Focado na mulher. Mas a gente vai falar do Sebrae Delas, só que antes eu queria pontuar a história do Sebrae com as mulheres. Porque o Sebrae Delas é um projeto novo, perto de toda a história do Sebrae, mas vocês já têm essa ligação com as mulheres, com dados que você tem surpreendente de abertura de empresas de mulheres, e tem um dado que me chamou muito a atenção, da abertura de novas empresas com mulheres acima de 50 anos, que hoje já é a maioria aqui no Sebrae, de novos projetos, de mulheres que nunca empreenderam e abrem suas empresas, né? Bom, Renata, primeiro, fico muito grato de estar participando desse programa. E grato também por hoje ter um programa específico que trata de empreendedorismo feminino. Até porque a gente está num momento onde mais de 50% dos negócios são conduzidos por mulheres. Até então, nós tínhamos uma figura que era a figura da sócia do marido e que emprestava o seu CPF para fazer uma terceira pessoa, que era a pessoa jurídica, que era a empresa. Hoje esse cenário muda, ou seja, mais de 50% dos negócios hoje é conduzido por mulheres. Então o mundo da gestão, o mundo da administração, ela ganha um reforço muito específico, porque o comportamento da mulher, por natureza, já é um comportamento empreendedor. Ela já nasce com esse DNA. E agora aqui, nascendo na Baixada, um programa que trata de empreendedorismo feminino, para nós é uma satisfação, inclusive estar aqui falando, né, deste programa. E quem sabe de outros programas também que a gente possa vir a ter e que possa nessa parceria fomentar cada vez mais mulheres à frente de negócios. Com certeza. Nesse pequeno espaço que a gente conversou aqui com o Marco, ele já falou rapidamente de muitos projetos que tem aqui no Sebrae, felizes e com mulheres, né? Quando a gente fala do Sebrae, a gente tem, já nos mostra assim em cenário, o fomento, né, ao empreendedorismo e principalmente não só essa inspiração, mas como você mesma falou, e vou roubar disso em vários programas meus, já vou pegar essa sua fala para mim. A gente falou aqui nos bastidores, o Marco pontuou que empreender não é algo ligado a negócio, e sim comportamental. Empreendedorismo está ligado a comportamento. E o Sebrae ele tem essa base justamente de trazer vários produtos da linha Sebrae também pensando nisso, porque você precisa ter uma coerência. Você acredita que a gente nasce empreendedor ou a gente pode se tornar um empreendedor? Pode desenvolver esse comportamento empreendedor.
Renata, é tão interessante o que você diz. Há um estudo da Organização das Nações Unidas que começa ali depois da Segunda Grande Guerra, que faz uma análise de comportamento de empresários de sucesso em vários lugares do mundo. É como se chegasse um pesquisador aqui e sentasse com a Renata, que é uma empresária de sucesso, e anotasse tudo o que ela faz e qual o comportamento que ela tem. Ao final de alguns anos, depois, para a entrega desse estudo para a Organização das Nações Unidas, um profissional chamado David McLellan, que foi o gestor dessa pesquisa, ele entrega algo surpreendente. Os empresários de sucesso de Uganda, eles têm o mesmo comportamento do empresário de sucesso brasileiro. Então, naquele momento, nasce essa figura de empreendedor enquanto raiz comportamental. E comportamento a gente pode desenvolver. Ninguém nasce pronto, a gente desenvolve esse comportamento. E é por isso que, em alguns momentos, seria muito legal que você observasse que, em alguns casos, a gente vê até um funcionário público que tem características empreendedoras. Sim. E também encontramos alguns empresários que precisam desenvolver esse comportamento, que ainda não têm ele desenvolvido. E nos estudos, como eu disse a vocês, a chance de sucesso, de não cair na mortalidade de negócios, está ligado ao comportamento. E veja o que eu estou dizendo. Não é a padaria que você monta num lugar que não tem nenhuma padaria. É o seu comportamento naquela padaria que está ali que faz a diferença e não o negócio. Sensacional. E quando você fala do empresário que precisa ser empreendedor, dá para a gente fazer uma analogia com o empresário, a diferença do chefe e líder, né? Exatamente. Hoje não existe mais chefe, gente. Exatamente. É liderança. E isso falta, infelizmente, em alguns empresários. E no empreender dentro da sua empresa, né? É isso que a gente quer como empresário. Ter empreendedores, funcionários empreendedores, parceiros, colaboradores empreendedores, para eles desenvolverem os sonhos aqui deles, junto com a gente. Agora, quando eu falo nesse dado das mulheres acima de 50 anos que começam a ingressar nesse mundo, e esse dado do Sebrae, do aumento dessas mulheres na abertura de empresas, isso é sensacional. É uma visão de mundo diferente, né? Eu diria que é uma quebra de paradigma. Sim. São as mulheres se desafiando, né? Recentemente, Renata, eu estava numa universidade aqui em Santos e eu fiz uma pergunta para aqueles estudantes quem tinha interesse em montar o próprio negócio ou ser um empreendedor à frente de um negócio. Naquele momento, 90% das pessoas levantaram as mãos. E a grande maioria, é óbvio que eu não tenho uma pesquisa científica, mas a olho nu ali eram mulheres. E aquilo me chama muito a atenção, porque se alguém fizesse aquela pergunta na minha faculdade, eu provavelmente não levantaria a mão. Porque a gente foi formado ou tivemos uma formação para buscar uma oportunidade numa multinacional, num serviço público, mas empreender não era a primeira opção. Ser protagonista, que é uma frase que você utilizou quando a gente estava conversando aqui agora, ela não era uma opção. E agora ela passa a ser. E isso tem reverberado muito naquelas faixas etárias, especialmente daquelas que têm mais de 50 e que estão se desafiando. E isso é muito legal, porque montar um negócio e empreender é um desafio. E é um desafio diário. Recentemente, durante aquele auge da pandemia, um jornalista me perguntou, mas e aí, o empresário precisa se reinventar? Eu disse o seguinte para ele, olha, o empresário se reinventa todo dia. A única diferença é que esse desafio que a gente viveu, a gente não tem precedente. Mas todo dia o empresário se reinventa e a empresária, pelas características femininas, tem maior probabilidade de reinventar e sucesso, né? E é isso que o empreendedor gosta, desse desafio todos os dias. Não sei se isso é positivo, não sei se é o sofrimento, mas é isso que a gente gosta. Agora, o Sebrae Delas, isso é um projeto provavelmente pensado nesse dado que você tem do aumento de mulheres abrindo empresas, né? Exatamente. E olha que interessante, Renata, o Sebrae Delas, ele nasce numa situação, da sociedade muito triste. Em 2017, fomos procurados pela promotora de justiça Camila Sucasas, e ela nos apresentou a situação de 2 dezenas de mulheres que viviam violência doméstica e estavam em medida protetiva pelo Ministério Público. E ela disse assim para nós, essas pessoas, em certa medida, elas são sujeitas à violência porque dependem financeiramente dos seus maridos. O empreendedorismo pode ajudá-las? Sim. E naquele momento iniciamos uma série de treinamentos aos moldes do Sebrae
e que foi se adaptando conforme a realidade de cada mulher. Né? Tanto que a primeira ação hoje do Sebrae Delas é um resgate da autoestima, é um resgate das vocações, é um resgate, primeiro, das coisas mais essenciais femininas, para depois falar de gestão, empreendedorismo. Mais uma vez o assim. comportamental aí. Nasceu com essas 2 dezenas, depois atendeu mais de 1.000 mulheres e hoje está mais de 50 mil mulheres atendidas num programa específico chamado Sebrae Delas. E não só vulneráveis como nasceu, mas mulheres de 50 anos que querem montar um negócio ou de uma idade inferior que querem montar um negócio, ou seja, mulheres que querem se reinventar. Sim. E isso é um sucesso hoje. E nosso intuito é esse, nosso intuito é inspirar pessoas a empreenderem não só negócios, mas da onde você estiver, se você é funcionário, se você está dentro da sua casa, você pode empreender sonhos, empreender a sua vida, na sua vida. E é isso que a gente quer com o Empreenda Mais. Muito obrigada por nos dar esse cenário e por ajudar no nosso primeiro programa a dar base para essa inspiração. Exatamente. E mais uma vez eu queria parabenizar pela iniciativa do programa. Né? A gente tem no empreendedorismo feminino uma mudança fundamental nas bases da gestão, nas bases da administração. Né? Até então, a gente, homens, por exemplo, à frente dos negócios, a gente era muito racional. As mulheres têm uma visão periférica muito maior e uma força empática muito maior de compreender quem está do outro lado. Não que o homem não tenha, a gente precisa desenvolver, essa é a verdade. E essa fusão é importante, exatamente, porque essa troca realmente de habilidades distintas. Exatamente. E aí você, complementares. Complementares, é quando há essa fusão, essa comunhão, todos ganham, né? Todos ganham. Por isso que eu desejo muito sucesso para o programa e que ele de fato inspire você que nos ouve aqui e que está aí pensando em empreender e que possa gerar resultado, gerar empregos que nossa região tanto precisa. É isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o nosso primeiro programa Empreenda Mais aqui na Tati Band Litoral. Acompanhe a gente nas redes sociais, mas semana que vem a gente está aqui às 10:50 da noite, no nosso sábado, juntos, para a gente seguir nos inspirando pela vida. Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.